Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu quero compartilhar com vocês alguns dos melhores livros que eu li sobre mercado financeiro, sobre trading, sobre análise técnica e todo esse universo aí de investimentos em bolsa. É muito difícil fazer um ranking de quais são os melhores, qual fica em primeiro, em segundo, em terceiro. Então aqui eu não vou apresentar uma ordem aqui em ranking, tá? Em formato de ranking, não. É só uma seleção de alguns dos melhores. Também não estão todos os melhores aqui, não. Eu vou deixar outros para fazer vídeo específico sobre eles. Até alguns desses aqui talvez eu faça um vídeo específico depois, tá? Mas todos aqui são excelentes livros e eu recomendo fortemente que você leia, caso o tema do livro seja do seu interesse. Tá? O primeiro deles é esse daqui, ó. Análise técnica dos mercados financeiros, do Flávio Lemos. Essa versão, esse livro aqui, essa edição aqui, eu comprei já tem alguns anos, tá? E parece que já saiu uma edição mais nova, mas a edição que eu tenho de alguns anos atrás é essa daqui. Isso daqui, gente, é o básico de análise técnica, tá? Mas básico não no sentido ruim de ser muito introdutório, tá? Não nesse sentido, mas no sentido do seguinte, é tudo que você precisa saber para operar análise técnica. Esse livro, ele faz parte da bibliografia oficial da APMEC para quem vai se tornar analista CNPIT. Então, assim, é um livro muito bom, tá? É um livro completo, tá? E assim, é claro que tem outros livros bem maiores. Se vocês olharem aqui, olha, ele não é um livro tão grande assim. Ele tem 438 páginas. Se vocês olharem aquele livro do Magi, por exemplo, do Pring, eles têm 800, 900 páginas. Eles são bem maiores. Mas assim, você não precisa disso tudo para estudar análise técnica. E esse daqui, inclusive, ele é mais completo do que aqueles outros livros, porque ele é mais atualizado, ele tem alguns capítulos sobre indicadores que é bem mais atual do que aqueles outros, tá? Então, assim, esse livro ele é dividido em três partes. Na primeira parte, ele vai apresentar o básico, né? O que ele chama de básico? É análise técnica clássica, tá? Teoria de Dow, tipos de gráfico, muita gente se confunde aí sobre tipos de gráfico. Por exemplo, quanto que se usa escala logarítmica e quanto se usa escala linear? Qual que é a diferença? Então ele explica todo esse tipo de coisa, tá? Volumes, conceitos básicos de tendência, padrões gráficos, né? Isso aqui é básico de análise técnica. Ondas de Elliott, a tão polêmica, né? Estratégia aí de ondas de Elliott. Então tudo isso ele trata na primeira parte. Depois vem uma segunda parte, onde ele vai entrar mais numa abordagem mais atual de indicadores, tá? Então ele explica os diversos tipos de indicadores que existem, indicadores seguidores de tendência, tem um capítulo exclusivo sobre isso. Ele fala de alguns indicadores que não são tão usados, pelo menos aqui no Brasil não vejo tanta gente falando sobre, por exemplo, o Aron, tá? Ele fala da nuvem de Shimoku. Tem um outro capítulo específico sobre indicadores de momento, muito interessante momento. Eu mesmo quase não testei estratégias de momento, tá? Foram pouquíssimos testes que eu já fiz. Ele fala, tem um outro capítulo exclusivo de indicadores de volume. Existem vários indicadores de volume, tá? Muitas vezes a pessoa só coloca o volume no gráfico, mas dá para montar muitas estratégias em cima disso. E tem dois capítulos aqui que eu gosto muito, onde ele mostra indicadores que não são nada comuns, tá? Que são indicadores de fôlego de mercado. Então ele mostra, por exemplo, linha de avanços e declínios, que é muito interessante, oscilador MacLean. Tem um outro capítulo aqui de indicadores de sentimento, onde ele pega aí a razão de pull e calls para você trabalhar com isso. Tem vários indicadores aqui, muitos indicadores interessantes, fora aí do padrão do que a gente costuma ver aí na nossa internet financeira, né? Esses canais tradicionais aí de trading. E finalmente na terceira página é onde ele vai amarrar tudo para montar as estratégias, tá? Então ele fala sobre stops, sobre planejamento de operação, a psicologia do investidor, ele cita alguns exemplos de estratégia, ele faz uma conclusão e no final tem um dicionário de padrões de candlestick. Então todos aqueles padrões clássicos, né, como o bebê abandonado, os dojis, né, os engolfos. Então tem uma lista aqui de 27 padrões de candle, uma tabelinha, na verdade, né? Uma tabela com a descrição de 27 tipos de candle no final, tá? Então, assim,
Para quem quer estudar análise técnica, eu recomendaria esse livro, tá? Com esse livro sozinho você já sabe análise técnica, tá? Desde a clássica até com o uso de indicadores. E não é um livro tão grande e você já tem todo o conteúdo completo aqui. É um livro que eu gostei bastante. Um segundo livro que foi lançado ano passado é esse livro aqui, ó. Dominando o Ciclo de Mercado, tá? Esse livro é um livro mais recente. Ele foi lançado ano passado, assim que lançou, eu comprei, porque eu gosto muito desse gestor, que é o Howard Marks, que foi quem escreveu esse livro. E o Howard Marks, ele é um dos maiores gestores do mundo, tá? Ele tem bilhões sob custódia, tá? Aqui na orelha do livro, ó, 120 bilhões em ativos que são administrados pela gestora dele, que é a Oaktree Capital Management. Então, ele tem essa gestora, tá? E ele administra 120 bilhões de dólares. Um cara que administra esse dinheiro, tá? Gente, tem que respeitar, né? Não é qualquer um. Ninguém consegue administrar uma quantidade dessa de dinheiro, né? Sem ter um bom histórico ali de administração. Ele tem mais de 40 anos de experiência em mercado financeiro, tá? É uma das maiores referências do mundo aí de gestão de ativos. E esse livro é bom para quem quer ter uma visão global, uma visão macro da economia. Então ele vai explicar sobre os ciclos de mercado, são vários, apesar de chamar ciclo, né? Apesar de colocar o nome no singular, são ciclos de mercado. Ele traz aqui mais ou menos uma dúzia aqui de ciclos diferentes que existem, a correlação entre eles, como que cada um deles funciona e como operar, como identificar um momento no ciclo. Qual o momento que a gente está no ciclo atual, tá? No ciclo de commodities. Qual o momento que a gente está? No ciclo da bolsa, da economia, no ciclo de crédito. Qual o momento que a gente está? Enfim, ele ensina a identificar isso. Esse livro, ele traz a melhor análise da crise de 2008 que eu já li, tá? Então ele destrincha a crise de 2008, mostrando cada momento ali do ciclo da crise, o que causou a crise, como foi o desenvolvimento dela, como que ela recuperou, né? Como que ela acabou. Então, assim, um livro muito bom para quem quer ter essa visão mais macro do mercado, que vai além do trading, né? Um terceiro livro, que é um livro bem específico só para quem opera esse tipo de ativo, é o Mercado de Opções, do Luiz Maurício da Silva, tá? Esse livro aqui, Mercado de Opções, Conceitos e Estratégias, tá? Essa versão também é uma versão mais antiga, parece que já saiu uma ou duas edições depois dessa, que é a que eu tenho, tá? Isso aqui, gente, é uma bíblia de opções, tá? Essa versão aqui, que já é uma versão mais antiga, são 890 páginas, tá? Parece que a versão mais nova tem mais de 1000, alguma coisa assim, tá? É um livro bem assim, completo sobre opções, tá? É interessante que ele sempre manda o livro autografado, ó, com uma dedicatória, tá? Então esse aqui, por exemplo, eu comprei em 2016, tá? Então ele escreve aqui: Daniel, espero contribuir com um pouco de informações sobre esse apaixonante mercado, tá? O Luiz é uma pessoa, gente finíssima, tá? Já conversei com ele por telefone, muito gente fina, muito gente boa. E esse livro aqui, gente, poxa, o que eu posso dizer? É um livro completo sobre opções, tá? Ele tem vários capítulos, mas basicamente é dividido em duas partes. A primeira parte, ela é toda conceitual. Então ele vai explicar como funciona o mercado de opções, tá? Os fundamentos, ali, os tipos de opções, sabe aquele negócio de opção americana, opção europeia? Então ele entra em todos esses detalhes aqui, tá? Opções à vista, esporte, ele faz um comparativo com mercados futuros, qual que é a diferença de operar mercados futuros e opções, tá? E depois ele vai entrar nos detalhes da precificação, tá? Primeiro ele dá aquela introdução básica, né, sobre a estrutura do prêmio de opções e depois como que é calculado o preço. Então ele apresenta vários modelos de precificação até chegar no modelo mais famoso, né, mais utilizado, que é o Black-Scholes, tá? Então ele destrincha aqui o Black-Scholes, ele explica todas as 5 gregas que formam a Black-Scholes, não apenas essas 5 gregas, as principais, né, delta, gama, teta, rho, vega, não apenas elas, mas ele trata de outras gregas exóticas que são derivados dessas 5 gregas principais, tá? Como o ômega, por exemplo, e fala algumas outras. Ele também fala um pouco de outros modelos, né? Como eu disse, modelo de Merton, modelo de Koss-Ross-Rubinstein, modelo CRR de árvore binomial, enfim, tem vários outros modelos aqui, tem umas 6, 7, mais ou menos 7 modelos diferentes aqui, além do Black-Scholes, tá? Toda essa parte é a parte teórica de opções. Então é para a pessoa entender como funciona, tá? Isso aí vai dar em torno aí de umas 360 páginas apenas disso. E depois vem a segunda parte do livro,
que é quando ele vai ensinar as estruturadas, tá? São várias formas de você montar ali uma operação utilizando opções. Vai desde uma compra ali a seco, tá? Você, por exemplo, uma long call, que é a primeira que ele mostra, é uma compra a seco de call. Tá? Você vai lá e compra uma opção de call qualquer. Aí ele traz o gráfico de payoff, faz uma análise detalhada dessa estratégia, aí depois vem a segunda estratégia, tá? E ele vai passando e o nível de complexidade vai aumentando. Nessa edição são 119 estratégias diferentes, tá? As versões mais novas são bem mais. Então é literalmente centenas de opções, tá? De estruturadas com opções para você montar. Cada uma delas descrita detalhadamente qual é o pior risco, qual é o máximo lucro, tá? Tem um gráfico de payoff de todas elas. E por fim, para encerrar, ele tem alguns apêndices aqui, mas antes dos apêndices, ele fala sobre estratégias utilizadas por fundos de pensão. Tá? Quais são as principais estratégias que os fundos de pensão usam com opções? Então, assim, gente, é daqueles livros que quem opera opção, se você não opera, não opera, talvez não te interesse, tá? Mas quem opera opção tem que ter, tá? Tem que ter. Tem muita estratégia aqui, estratégias completamente diferentes, estratégias só para volatilidade, estratégias para ficar direcionais no mercado, estratégias para ter uma renda fixa no mercado, existe isso, tá? Onde a pessoa tem ali uma renda fixa, onde ela vai obter ali mais ou menos o CDI, tá? Mais ou menos algo próximo ali do CDI, operando opções. Então, assim, é muito vasto isso daqui, tá? O próximo livro é um que com certeza é um dos melhores que eu li na minha vida sobre o mercado financeiro e sempre é uma das primeiras indicações que eu faço, que é esse daqui, ó. Que é o Trendfolio do Mike Covell. Tá, Trendfolio. Eu não sei se a edição atual, porque essa edição também ela é mais antiga. Eu não sei se a edição atual é com essa capa ainda ou se mudaram a capa, tá? Mas o nome do livro continua o mesmo e o autor é o Michael Covell, tá? Da editora Fundamento, essa edição. Gente, esse livro aqui foi o livro que me convenceu a ser um seguidor de tendência, a operar tendências no mercado, tá? Porém, ele vai muito além disso, tá? Além de falar de tendências, né, que é o tema principal, ele também mostra experiências de mercado, desde traders individuais até gestores de fundos que operam no mercado. Alguns anos atrás, eu li um post, acho que foi no Facebook, um grupo de Facebook, onde um trader de já bastante experiência no mercado, de muitos anos de experiência, ele dizia que ele gostava mais desses livros de experiência, que ele aprendia mais com esses livros que contam experiências do que livros de técnicas. E na época eu li aquele negócio e achei assim, poxa, mas como é que alguém pode aprender mais, né? Achar mais útil esses livros de experiências do que livros de técnicas de mercado, onde já ensina ali exatamente o ponto de entrada, de saída, do que fazer. Tá? Na época eu não entendia. E à medida que os anos foram passando, isso foi acontecendo comigo. Eu fui conseguindo extrair mais conhecimento, mais informação de livros que trazem experiências de mercado, de grandes operadores, de grandes investidores, gestores, traders, tá? Mais desses livros do que de livros exatamente de técnica, até porque a técnica pode ser que ela funcione em um país e não funcione em outro, funciona numa bolsa e não funciona em outra, e mesmo que funcione também pode ter a questão ali do tempo de vida, da estratégia, né? Chega um tempo que ela para de funcionar, mas a experiência, ela te ensina a generalizar, ela te ensina princípios básicos ali do trading, do mercado, né, financeiro, que te ensina a passar por todos esses momentos de crise, como lidar com tudo isso. Então, eles são mais perenes, tá? Esses princípios são muito mais perenes e você começa a entender de fato o mercado. E este livro, apesar de não ser um livro de experiências, ele também inclui muitas experiências, tem entrevistas dentro do livro. Então, assim, esse livro, além de falar da parte técnica, ele também fala dessa parte de experiência. E, assim, é fantástico. Eu muitas vezes volto nesse livro, tem bastante tempo que eu li, e muitas vezes eu volto aqui e eu leio partes que eu já tinha lido antes, eu leio de novo e eu extraio mais informação. Parece que quanto mais experiente a gente está no mercado, mais informação esse livro tem para passar para a gente, tá? Então, assim, um livro, assim, essencial para mim, mesmo para quem não gosta dessa estratégia do trend following, eu recomendo, tá? Porque tem muitos princípios de mercado aqui, princípios de negociação que vão além do trend following, tá? Que vão muito além. Entrando um pouco mais no conteúdo do livro,
Ele tem toda uma introdução aqui onde ele vai falar do trend following. Depois tem um outro capítulo onde ele fala de grandes nomes do trend following. E se a gente vê a listinha aqui dos grandes nomes, a gente vê vários traders que são quantitativos, que operaram e outros ainda operam trend following, tá? Por exemplo, Ed Seykota, que é um dos pais da análise quantitativa, tá? É um dos pais da abordagem quant no mercado. O Richard Dennis, talvez o mais famoso, né, seguidor de tendência aí do mercado, né, e vários outros. Ele também tem um capítulo onde ele apresenta dados de desempenho, são dados reais do que acontece quando você opera o seguidor de tendência. Ele tem outro capítulo que trata especificamente de grandes eventos, como crashes e pânicos. Ele mostra vários estudos de trend following exatamente nesses períodos. Ele tem até um capítulo que é um pouco fora do padrão, e é isso que é interessante, porque isso ensina a gente a pensar fora da caixa, onde ele mostra a aplicação dessas estratégias mais quantitativas e algumas envolvendo trend following fora do mercado financeiro, como por exemplo no beisebol, onde ele conta a história do Red Sox, que é um time de beisebol americano, e que eles adotaram a abordagem quantitativa e os resultados foram absurdamente altos. Teve uma mudança assim drástica para melhor nos resultados. Tá? Então ele fala de comportamento humano, de processo decisório, da ciência das operações. Enfim, é um livro bastante completo, fala de sistemas de negociação, o que você deve olhar no sistema, como avaliar o sistema, entender como funciona. E ele tem vários gráficos de desempenho de algumas gestoras que operam especificamente Trend Following. Então, ele fez uma parceria com algumas gestoras que operam Trend Following, conseguiu dados reais das operações, desde dados de backtests até dados de operações reais. E ele compartilha esses gráficos, esses estudos. Enfim, gente, é um livro assim essencial, tá? Sem dúvida, um dos melhores livros sobre mercado financeiro que eu já li na minha vida. Um outro livro que eu não podia deixar de fora, que eu já fiz até uma live, acho que durou umas 2 horas a live, uma live grande que está aqui no canal, sobre esse livro, um livro que eu li há alguns meses atrás, esse livro aqui, ó. O Homem que Decifrou o Mercado, como Jim Simons criou a Revolução Quant, tá? Jim Simons é simplesmente o maior investidor de todos os tempos, em termos de rentabilidade, tá? Ele conseguiu uma rentabilidade anual de 66% antes das taxas, né? Tem uma taxa de administração que ele cobra, então ele tem vários fundos, tá? A gestora dele tem vários fundos. O fundo principal, que é o Medallion, que já está fechado há anos. O histórico desse fundo é de 66% ao ano, tá? E durante um período de mais de 30 anos, tá? Durante um período de mais de 30 anos, ele conseguiu manter essa média. Alguns anos, tá? 2007, por exemplo, a rentabilidade foi de 136%, 136,6% no ano. Assim, ninguém nunca conseguiu uma rentabilidade tão próxima, né, nem sequer próxima a dele, tá? No final aqui tem um apêndice mostrando os maiores gestores do mundo em termos de rentabilidade. Isso já depois de todos os descontos, depois das taxas, tá? Já retirado as taxas dos gestores. Então, em primeiro lugar, nós temos o Jim Simons com 39%. Em segundo lugar, o George Soros com 32%, tá? Já fica bem abaixo. Mesmo assim, esse fundo do George Soros, ele encerrou em 2000, tá? Foi quando acabou. O do Jim Simons continua aberto, então ele continua mantendo essa rentabilidade. Depois tem o do Steven Cohen, que ele alcançou 30, mas também já encerrou em 2003. Temos Peter Lynch com o fundo Magellan, que foi até 1990, ou seja, há muitos anos atrás. Em, em quinto lugar, Warren Buffett, o famoso Warren Buffett, fica em quinto lugar com seus 20% anuais, tá? Metade do Jim Simons. E em sexto aqui, o Ray Dalio, que até hoje está aberto também, que tem mantido aí uma rentabilidade média anual de 12%, tá? O que dá menos aí de um terço da rentabilidade do Jim Simons. E o Jim Simons aí é um dos papas hoje da análise quantitativa. E este livro aqui é uma biografia, tá? Uma biografia não autorizada. O Jim Simons não contribuiu em nada para que ela fosse escrita. O Jim Simons sempre foi uma pessoa muito reservada. Então o jornalista aqui passou uns apertos aqui para conseguir mais informações sobre ele, sobre a vida dele, e conta aqui a história dele, fala de algumas estratégias que ele utilizou nos fundos, de casos ali que aconteceram. Enfim, quem quiser saber mais detalhes, tem uma live de umas 2 horas que eu fiz só explicando e decifrando aqui este livro, tá?
Então, eu acho que é um livro imperdível aí para quem gosta de mercado e essencial para quem quer abordar, né, ou se interessa pela análise quantitativa. E por fim, não podia deixar de falar o livro que estou lendo atualmente, estou no final dele já, esse livro aqui, ó, Análise Técnica Baseada em Evidências, que é o livro do David Aronson. É outro livro que eu também considero hoje essencial para quem trabalha com qualquer estratégia objetiva. Esse livro ele é focado na análise técnica objetiva, ou seja, você pegar a análise técnica e tratar a análise técnica com uma abordagem quantitativa, que é o que eu mostro aqui no canal. Né? Praticamente todos os modelos que eu mostro aqui, se não 100%, quase 100% deles, vieram da análise técnica, mas a gente faz essa abordagem quantitativa dos sistemas. E é sobre isso que ele vai falar. Então, assim, é um livro muito bom, eu estou gostando bastante. Pretendo fazer um vídeo maior, talvez uma live sobre ele, detalhando aqui cada capítulo, tá? Porque tem muito conteúdo e é um conteúdo essencial para quem trabalha com essa abordagem quantitativa. Ele gasta mais ou menos um terço, quase um terço do livro aqui, tratando do problema da mineração de dados, que é algo que pode trazer um overfitting para o sistema, não necessariamente, mas sempre traz um viés para o sistema e como que é difícil lidar com isso. Não existe um método que consegue anular esse efeito da mineração de dados. Existem vários métodos propostos, cada um vai aliviar esse efeito, mas nenhum resolve definitivamente, tá? E é difícil medir isso, o quanto que esse viés foi inserido no nosso sistema, tá? É um tema muito legal. Tem uma outra parte grande aqui do livro também, mais ou menos um quarto do livro aqui, onde ele faz backtests no mercado americano, em cima do SP500. Ele analisa mais de 6.000 sistemas diferentes e ele apresenta um resumo dos resultados no final do livro. Enfim, é um livro essencial também para quem quer operar de forma objetiva e fugir aí da discricionariedade, da subjetividade do mercado. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se tiver algum outro livro interessante que vocês já leram também, que marcou a vida de vocês, ou aquele livro que ajudou na virada de chave, na mudança, que te ajudou a alcançar a consistência no mercado, deixem nos comentários que a gente vai conversar a respeito, beleza? Não se esqueçam também de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!